Tá começando o Globo Esporte agora, 1h em ponto, no horário de Brasília. É um fim de semana com muito Brasileirão pra você, né? Amanhã tem Vasco e Corinthians, na Globo. Hoje tem decisão do Intercontinental Sub-20, é o famoso Mundial de Clubes, né? E já é daqui a pouquinho. Flamengo e Barcelona jogam ao vivo na Globo, a partir de 4h30 da tarde, no Maracanã. Luiz Araújo, cruzamento! Gol! Léo Ortiz! Numa temporada em que os zagueiros estão em alta no Flamengo, Léo Pereira! Conviver com eles tem sido um privilégio. Creio eu que eu tenho muito para aprender com eles ainda. É só aprender e evoluir para quando descer também colocar em prática. João Vitor tem só 18 anos e já faz parte do elenco profissional. Iago, de 20, ainda não subiu. Mas assim como o Léo Ortiz e o Léo Pereira, tem mostrado faro de artilheiro. O Iago vem, ataca a bola, o cabeceio no contrapé do Zayas, que só olhou! Iago é o capitão do time Sub-20 do Flamengo. Hoje, ele e João Vitor vão voltar a formar dupla de zaga. Vai ser um jogo difícil, todos nós sabemos, mas a gente vai tentar desempenhar da melhor maneira possível para sair com o título. No ano passado, com Iago e João em campo e o comando de Felipe Luiz, o Flamengo venceu o Olympiacos de virada e foi campeão desse torneio. O Flamengo é o primeiro campeão da Copa Intercontinental Sub-20! Para tentar o bicampeonato da Copa Intercontinental Sub-20, o Flamengo manteve a base do time campeão em 2024. Além do Iago e do João Vitor, são mais 11 jogadores daquela campanha. Entre eles, alguns com larga experiência da equipe profissional. O meia Matheus Gonçalves subiu ainda em 2022. Ao todo, já fez 57 jogos e 6 gols no time principal. Matheus recolheu, bateu! Golaço! Lohan é outro que já é conhecido do torcedor. Com Tite, chegou a ser titular em alguns jogos. Lohan! A decisão de hoje, ainda pelo Sub-20, pode abrir caminho para mais chances para essa garotada. É um jogo de bastante visibilidade, que é muito bom pra gente, que é da base. A gente sabe da importância do título também, então a gente vai fazer de tudo para buscar esse bicampeonato e sair campeão. Bom, já o time principal, profissional, né, do Flamengo, volta a campo segunda-feira pelo Brasileirão. O jogo é contra o Vitória, às 9 da noite, e tem transmissão do Sport TV. O Felipe Luiz vai com força máxima, né, porque ele quer manter, claro, os 4 pontos de vantagem que tem sobre o Palmeiras. Falar em vencer, isso me lembra, sabe quem? Felipe Luiz. Porque o Flamengo soltou uma arte com os números do Felipe Luiz. Vamos lá, gente. Cara, são números impressionantes. O Felipe Luiz, ele tem 42 vitórias desde quando ele assumiu o Flamengo, 15 empates e apenas 6 derrotas. Ele fez 107 gols e tomou apenas 35, gente. É um número assustador. Vamos fazer a conta aqui, ele tem 63 jogos e ele tomou apenas 35 gols, aproveitamento de 74,6%. E eu ainda tenho que ler nas minhas redes sociais, quando o Flamengo tem um resultado negativo ou não desempenha da maneira que o torcedor gostaria, como foi, por exemplo, 1-0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Internacional, que eu vi no Maracanã, gente vaiando apesar da vitória, que eu achei um absurdo. Eu tenho que ouvir que o Felipe Luiz é um estagiário, em tom, obviamente, pejorativo, o que é péssimo. Gente, ele pode estar começando a carreira dele, mas esses números aqui são impressionantes. É de bater palma. Ele faz um grande trabalho, desde o primeiro jogo até agora o último jogo. E ó, é porque é difícil cravar isso, mas eu não vejo o Flamengo perdendo o título do Campeonato Brasileiro. Para mim é o time mais regular. E na Libertadores, a gente sabe que o Flamengo tem condições sim de chegar à final. Na chave está Estudiantes, que é o próximo adversário, Racing, né? Gente, o Racing é um bom time, mas dá para o Flamengo superar, e o Vélez. Eu acho que será Flamengo e Racing na semifinal. A ver. Mas antes de falar da semifinal,
a gente vai falar das datas e os horários das quartas de final, porque foram definidos pela Conmebol. Tinha uma expectativa muito grande da torcida do Flamengo, até para se programar, e ficou definido que o jogo de ida do Flamengo contra o Estudiantes no Maracanã será no dia 18, numa quinta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, repito. E o jogo da volta, dia 25, também quinta-feira, às 9h30, no estádio La Plata. E como será a transmissão? River Plate e Palmeiras, que será numa quarta, TV Globo e ESPN vão transmitir. LDU e São Paulo, a Paramount vai transmitir. E Flamengo Estudiante, aí a ESPN vai transmitir. Então será jogo em canal fechado. Então a Globo escolheu, pelo visto, River Plate e Palmeiras. Eu acho que é assim que funciona, questão de escolha. E aí muita gente me pergunta, e de fato isso me chamou a atenção recentemente, porque assim, Flamengo jogar numa segunda, 9 horas da noite, como vai acontecer agora contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, por que isso está acontecendo? O número de jogos do Flamengo em TV aberta diminuiu de uma maneira absurda. E eu perguntei para uma grande pessoa do Flamengo por que isso, se na visão deles era alguma espécie de retaliação ou algo planejado até mesmo com o clube, porque eu confesso que eu não sei como é que funciona esse tipo de situação. E na visão do Flamengo é o seguinte, abre aspas, porque eles ganham muito dinheiro com pay-per-view, onde somos a esmagadora maioria dos pagantes, então prefere garantir isto onde tem uma margem enorme. Se mostrarem muitos jogos na TV aberta, desvalorizam o pay-per-view. E aí essa pessoa ainda disse aqui, ó, e na hora de dividirem o dinheiro da TV, a gestão passada aceitou dividir pela audiência da TV aberta, sabendo que nosso peso era enorme no pay-per-view. Com isso, perdemos 100 milhões por ano, que dá no total 500 milhões de reais jogados no lixo por conta dessa negociação. Então tá aí a resposta de vocês e por que essa atual gestão, entre aspas, se revolta com a antiga gestão na negociação envolvendo o direito de transmissão, porque na visão deles o Flamengo perdeu 100 milhões de reais por ano, que totaliza 500 milhões de reais no contrato total. Galera, saiu na imprensa paulista que o Santos está interessado em Vitor Hugo do Flamengo. Até o momento o Flamengo não recebeu nenhuma proposta e, pelo que eu apurei, as conversas ainda estão com os empresários do atleta. Não chegou ao Flamengo. O Santos tem a vontade de contratar o Vitor Hugo, Alexandre Matos é o atual diretor lá, o Vojvoda é o treinador contratado recentemente, Kleber Xavier foi demitido, então o Santos está passando por uma mudança de comando técnico e precisa passar por uma mudança drástica, porque o Santos está muito mal na temporada, mesmo tendo investido muito dinheiro no começo do ano. Então fica aí a informação para vocês que o Santos tem sim interesse em Vitor Hugo, mas até o momento, até a gravação desse vídeo aqui, nenhuma proposta realizada. Que primeira coisa, o Jorge Jesus meteu o pé porque quis. O Jorge Jesus não foi demitido do Flamengo, ele foi embora porque ele quis, ele teve o contrato renovado na pandemia, com um aumento. Na primeira oportunidade ele foi para Portugal, ele não quis, ele, quando teve chance ele não voltou para o Flamengo porque não quis, porque ele quis ficar no Benfica até levar lá um cartão de demissão, né? Ele teve a chance de voltar, não voltou porque não quis. Antes do Paulo Sousa poderia ser ele. Ele sabia que estava com os dias contados no Benfica, mas ele insistiu em ficar lá porque ele queria treinar o time na Champions League. Nem chegou a treinar no mata-mata, né? Classificou o time e não chegou porque foi demitido antes disso. E o mata-mata era em fevereiro, o Flamengo estava em dezembro, perto do Natal, procurando um treinador. Então, gente, esquece o Jorge Jesus, ele está na história do Flamengo, é um técnico histórico, o trabalho dele foi sensacional, ele é bom pra cacete, mas acabou. A referência não pode ser o Jorge Jesus. Já se passaram 6 anos. O que aconteceu no futebol? O brasileiro em 6 anos mudou por causa dele, muito por causa dele. Elevou o patamar, vieram outros técnicos. Hoje a gente vê time jogando de outra maneira. Mudou muita coisa. Mais forte também, outra coisa. Esquece o Jorge Jesus, cara. O parâmetro tem que ser o quê? O Flamengo tem que ser o Flamengo que tente vencer o jogo. O Flamengo sempre tem apetite por ganhar campeonato, a não ser quando está no modo banana. O modo banana passou a ser mais raro, ou quando está em crise, como era a época do São Paulo, os jogadores do elenco, o técnico não eram os melhores amigos, né? Longe disso. E aí você tem problemas, efeitos colaterais, ou quando teve o Vitor Pereira ou o Paulo Sousa, que foram devorados pelo grupo, né? O grupo mastigou e cuspiu fora. Aliás, o técnico agora conhece bem isso, que ele era jogador na época, né? Diga-se de passagem. E então
Acabou, o Jorge Jesus passou. O time tem fome? O que a gente viu essa semana? Meteu um 6-1 no agregado em cima do Internacional. Precisa responder se tem fome? É óbvio que tem fome, é evidente. Agora, vamos parar de ficar com essa comparação interminável com o time do Jorge Jesus. As pessoas têm que superar isso. Acabou, foi embora. Ele foi embora porque ele quis. Chega. Acabou. Eu, sinceramente, eu acho impressionante a obsessão das pessoas de falar Jorge Jesus. E o próprio Felipe demonstrou isso na coletiva, porque ele deve estar de saco cheio também, cara. Sabe, ele vai lá, ele elogia o Jorge Jesus, reparem, até para não dar margem de alguém falar alguma bobagem. Do tipo, fustigou o português, não gosta dele. Ele já faz até um puta elogio para, olha, o cara é muito bom, tal, bababá, maravilhoso, adoro ele, para não ficar nenhuma margem de um pelinho para alguém encher o saco, para fazer sensacionalismo em cima. Ele tem tido esse cuidado. Cara, acabou, é outro time, é outra história, é outro momento. E outra coisa, não sabemos qual seria a história do Jorge Jesus do Flamengo também se ele ficasse. O desgaste que um cara temperamental como ele, da maneira que ele age, que ele lida com as pessoas ali no dia a dia, é grande também. Talvez no segundo, terceiro ano a coisa começasse a ruir. Não sabemos. Então fica aí a lembrança de um momento maravilhoso do clube para todo o rubro-negro, né? Ele está na história do clube, ele tem muito carisma, a torcida adora ele, mister, mas porra, cara, acabou. A história foi encerrada por opção dele, que é um direito que ele tinha também. Não, acabou, vamos ter. O rubro-negro tem que ter um pouco de amor próprio, sabe? Um pouco de amor próprio. É o que eu falo. O Jorge Jesus foi bom pro Flamengo e o Flamengo foi bom para ele também. Muito bom para ele. Ele nunca treinou um clube de futebol do tamanho do Flamengo. Nunca. E talvez nunca treine. Nenhum clube por onde ele passou tem o tamanho do Flamengo. Não vem falar em Benfica, que aí é piada. O Benfica não chega perto do Flamengo. Só a torcida do Flamengo é 4 vezes a população de Portugal. O Benfica fica muito atrás do Flamengo. E só tem condições de comprar jogadores que compra. Hoje o patamar de investimento do Flamengo já está no mesmo do Benfica, porque ele está na zona do euro. Se não existisse a Comunidade Econômica Europeia, a moeda única do euro, a situação de Portugal e do Benfica seria muito pior. Então, menos. Eu digo isso porque tem uns portugueses que acham que o Benfica nem chega perto do Flamengo. Quem é o Benfica perto do Flamengo? Pode cortar isso aí e botar. Quem é o Benfica perto do Flamengo? Então o Jorge Jesus teve no Flamengo a chance de comandar um time num clube muito maior do que todos onde trabalhou. Todos eles. Inclusive lá do Oriente Médio. O Flamengo pode ganhar um reforço de peso nos próximos dias. Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, do Globo, o clube mantém negociações com a Betano para viabilizar a chegada de um grande jogador que possa ser importante dentro e fora de campo. Já de acordo com o jornalista Antônio Carlos, a diretoria rubro-negra vem avaliando alguns nomes que se encaixariam bem no esquema de Felipe Luiz, e um dos que mais agrada é o atacante Marcos Leonardo, atualmente no Al Hilal. O clube árabe já deixou claro que não conta mais com o jogador e o Flamengo enxerga nisso uma ótima oportunidade de mercado, já que se trata de um atleta jovem, promissor e com grande potencial de evolução. Felipe Luiz gosta bastante do estilo de Marcos Leonardo e acredita que ele se encaixaria perfeitamente no modelo de jogo do time, por ser um centroavante dinâmico, com movimentação, presença de área e faro de gol. A ideia do Flamengo é comprar o jogador em definitivo e oferecer um contrato de 3 anos para que ele chegue já preparado para disputar posição com Pedro e Bruno Henrique no ataque, aumentando a competitividade do elenco. Marcos Leonardo se destacou recentemente no Super Mundial de Clubes, chamando a atenção ao marcar gols importantes e mostrar personalidade em jogos decisivos, o que reforça ainda mais sua importância. A diretoria acredita que sua contratação seria um investimento estratégico, unindo juventude, talento e possibilidade de valorização futura, e a intenção é acelerar as conversas para tentar fechar o negócio já nesta janela de transferências. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Marcos Leonardo será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.